Nesse vídeo vamos pensar sobre a justiça da salvação. Você já ouviu sobre isto? Uma coisa que devemos saber é que antes de o Senhor Jesus morrer, seria injusto Deus perdoar nossos pecados. Mas depois da sua morte, seria igualmente injusto Deus não perdoar nossos pecados. Talvez você tenha ficado confuso sobre estas expressões, essas frases. Se a morte do Senhor Jesus sem a morte do Senhor Jesus, o perdão de Deus seria injustiça de sua parte. Ele nunca poderia fazê-lo. Com a morte do Senhor Jesus, ele continuaria igualmente injusto se não quisesse perdoar. Por favor, lembre-se, uma redenção sem sangue é injusta. Por outro lado, quando alguém tem o sangue e lhe é negado a salvação, isto também é injustiça. Durante uma conversa com uma pessoa que era muçulmana, foi perguntado a este homem, se ele tinha algum pecado. O homem tentou dizer quão bom é o islamismo e quão grande foi Maomé, mas foi perguntado para ele, mas não estou lhe perguntando sobre estas coisas. Minha pergunta é, você tem algum pecado? Ele confessou que sim. Então, foi perguntado, então o que vai fazer sobre isto? Há algum modo de você ser perdoado? O homem respondeu que, se ele quisesse ser perdoado, tinha de sentir remorso no coração e fazer o bem. E fazer isso e aquilo e muitas outras coisas. Depois que o homem relacionou todas as coisas que deveria fazer, foi dito para ele. Este é exatamente o ponto da controvérsia. Você disse que quando alguém peca, o remorso pode trazer-nos o perdão, mas eu digo que quando alguém peca, deve haver punição. Sem punição, não pode haver perdão. Você acha que um sentimento de remorso vai trazer perdão a alguém? Mas digo que o perdão somente vem pelo julgamento. Se eu pecar nesta cidade e fugir para um país distante, posso ter remorso lá e praticar muita caridade, muitas coisas boas. Posso ser um bom homem lá. Mas nada disso removerá meu pecado. Seu Deus, falando para esse islâmico, seu Deus é um Deus que perdoa sem julgamento. Mas meu Deus é um Deus que perdoa somente após julgar. O muçulmano então perguntou, então como você pode ser perdoado? A resposta foi, é por isso que você precisa crer no Senhor Jesus. Somente crendo no Senhor Jesus você será perdoado. Seus pecados serão julgados no Senhor Jesus. Ou melhor dizendo, seus pecados já foram julgados no Senhor Jesus. E quando crê nele, você será perdoado. Aqui está a justiça de Deus. Hoje os homens consideram se Deus é amor ou não. Eles não percebem que Deus não é apenas amor, mas ele também é justo. Não é que Deus queria somente perdoar os pecados do homem. Ele tem de perdoá-los de maneira que não entre em conflito com a sua natureza e sua justiça. E é isso que o homem não entende e não vê. Devemos agora perguntar, como a justiça de Deus é aplicada a nós? Como a justiça de Deus é aplicada a nós? Porque existe muita confusão e até doutrina bem complicada sobre isto. A justiça de Deus é aplicada a nós de duas formas. A justiça de Deus pode primeiro ser aplicada a nós, dando paz ao nosso coração. Os sentimentos são indignos de confiança, por isso podemos não confiar nos sentimentos de Deus. O amor é igualmente indigno de confiança. Se o amor de alguém muda,
ninguém pode culpá-lo ou culpá-la por isto, mas podemos valer-nos da justiça e fazer reclamações baseados na justiça. Se Deus somente nos ama, Ele pode poupar-nos do julgamento dos pecados ou pode deixar-nos facilmente, se for algo que Ele não consiga fazer. Mas como será se um dia Deus não estiver mais satisfeito conosco e não quiser continuar conosco? Isso é uma hipótese em relação ao amor de Deus. Se Deus não nos amasse mais e se tornasse bravo e insatisfeito conosco, nós sofreríamos. Sob tais circunstâncias, não poderíamos ter qualquer segurança a respeito de Deus e nosso coração nunca estaria em paz. Mas agora que Deus nos deu sua justiça, estamos em paz, pois sabemos que nossos pecados foram julgados na pessoa de Cristo. Assim podemos ter uma consciência ousada e uma segurança definitiva quando nos achegamos a Deus e nosso coração pode ter paz. Talvez as palavras ditas anteriormente em relação a Deus, o seu amor, muita gente não entende porque só vê o lado do amor de Deus e pensa que Deus é amor e passa a mão por cima de todos os pecados e não considera nunca a justiça e nem sabe o que é justiça. Fala muito em justiça, as injustiças humanas, as injustiças das pessoas, dos vizinhos, mas não vê a sua injustiça. E não sabe nem como considerar a justiça de Deus. Embora, em realidade, o amor de Deus seja confiável do ponto de vista humano, ela não é tão confiável quanto a justiça dele. Logo que uma pessoa começa a crer em Deus, ela deve aprender a confiar mais em sua justiça do que em seu amor. Sabemos que Deus é amor, esta é a natureza dele. Mais tarde, enquanto progredir, ela deve aprender a confiar mais no amor de Deus do que na sua justiça. Está entendendo? Talvez não. Tal confiança pertence a um estágio avançado na vida cristã, do salvo. Mas no começo devemos tomar a justiça de Deus como a base da nossa fé. Sem justiça, a fé não tem base. Graças a Deus que nossos pecados foram perdoados. Agradecemos-lhe a Deus, agradecemos a Ele, porque Ele nunca mais nos julgará. Nosso coração está tranquilo, pois nossos pecados foram julgados. A justiça de Deus tem outra aplicação. Ela nos leva a receber, melhor dizendo, ela nos leva a perceber a repugnante natureza do pecado. A fim de preservar sua justiça, a justiça de Deus, Deus se dispôs até mesmo a sacrificar seu filho na cruz. Deus preferiu antes sacrificar seu filho do que a sua justiça. Sua verdade e sua lei. Ele preferiu sacrificar o seu filho do que a sua justiça, a sua verdade e a sua lei. Deus não faria algo que fosse contrário à sua natureza. Assim podemos ver quão repugnante é o pecado. Se Deus não pode ser indiferente ao pecado e prefere antes julgar seu filho para tratar com o pecado, também não podemos ser indiferentes em relação ao pecado. Aos olhos de Deus, seu filho pode ser sacrificado, mas o pecado não pode deixar de ser tratado. Todo o que crê no Senhor Jesus deve ver, então, que nenhum pecado pode ser ignorado. A atitude de Deus em relação ao pecado é muito rígida. Agora, todos os nossos pecados estão perdoados. Para o crente é assim. O Senhor Jesus morreu, fomos perdoados e todas as coisas estão resolvidas. Neste ponto, gostaria de fazer mais uma ilustração. Um dia eu estava num parque lendo minha Bíblia. De repente, o céu escureceu e houve um trovão. Parecia que ia chover imediatamente. Fechei a Bíblia rapidamente e corri até uma pequena casa atrás do parque. Mas pouco depois a chuva ainda não havia chegado e então eu fui para casa apressadamente. A caminho de casa, o céu ainda estava bem escuro. Trovejava e as nuvens estavam muito carregadas.
Ainda assim, a chuva não caiu. Nenhuma gota caiu sobre mim em todo o caminho para casa. Em outra ocasião, algum tempo mais tarde, fui de novo ao mesmo parque para ler. Desta vez também o céu escureceu, como da vez anterior. Começou a trovejar novamente e as nuvens estavam pesadas e densas. Então, considerei minha experiência anterior, fiquei calmo e caminhei lentamente. Eu caminhei lentamente. Mas, infelizmente, dessa vez, a chuva veio e me molhei. Não tive escolha a não ser correr para a pequena casa outra vez, atrás do parque. Quando cheguei na casa, a chuva desabou. Não sabia quão forte a chuva seria. Mas, finalmente, o céu clareou, as nuvens se dissiparam, cessaram os trovões e voltei para casa. Desta vez, assim como na anterior, não caiu uma gota de chuva enquanto voltava para casa. Mas, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Em qual ocasião meu coração teve mais paz? Pense um pouco. Em ambas as ocasiões, a chuva não caiu sobre mim. Eu voltando para casa, para minha casa. Quando eu voltava para casa, para minha casa. Mas em qual das vezes tive mais paz? Foi da primeira ou da segunda vez? Embora na primeira vez não tenha chovido a caminho de casa, não sabia quando a chuva viria. Em decorrência disso, meu coração ficou de sobreaviso. Na segunda ocasião, também não houve chuva a caminho de casa, mas o meu coração estava em paz, porque a chuva já tinha passado e o céu estava claro. Muitas pessoas esperam que a graça de Deus encubra seus pecados. Elas são como eu em minha primeira volta ao lar. Embora não haja chuva, a escuridão ainda se mantém, trevas e as nuvens são densas, seu coração ainda fica ansioso, elas não sabem o que lhes acontecerá. Mas graças ao Senhor, pois a salvação que recebemos é algo que já passou pela chuva. É uma salvação que passou pelo trovão. Nessa chuva já foi derramada no Calvário. Nossa chuva e essa chuva já foi derramada no Calvário. E nosso trovão já aconteceu no Calvário. Agora tudo passou. Alguém estava lá, suportando o furor divino no nosso lugar. Regozijemo-nos, não somente porque nossos pecados foram perdoados, mas porque eles foram perdoados após terem sido tratados. Eles não foram encobertos. Deus tratou com o problema dos nossos pecados no seu próprio Filho. A ressurreição do seu Filho, do Senhor Jesus, tornou-se a evidência dessa obra. Hoje é dia de graça, mas devemos lembrar-nos de que a graça reina pela justiça. Leia Romanos capítulo 5, versículo 21, sobre esta grande verdade. A graça reina pela justiça. A graça não pode vir diretamente, ela deve vir pela justiça. Talvez você entende isto ou não entende isto. A graça de Deus não vem a nós diretamente. Ela vem a nós pelo Calvário. Muita gente pensa que é fácil para Deus trazer a graça até nós, nos salvar. E Deus ama todo mundo, e Deus quer levar todo mundo para o céu, e Ele vai levar todo mundo para o céu. Hoje alguns dizem que se Deus nos ama, Ele pode perdoar-nos sem julgamento. Isso seria a graça reinando sem justiça. Mas a graça está reinando pela justiça. A graça precisa da justiça do Calvário antes de poder reinar ou ser aplicada. Hoje, nosso receber da graça está unicamente baseado na justiça de Deus. Nossos pecados são perdoados após terem sido tratados. Quando vemos a cruz, é correto dizer que ela é a justiça de Deus.
É também certo dizer que ela é a graça de Deus. A cruz significa a justiça de Deus e ela também significa a graça de Deus. Para Deus, a cruz é justiça. Para nós, ela é graça. Hoje, quando vemos a cruz, nosso coração descansa, pois sabemos que a graça que recebemos foi recebida mediante a maneira justa de Deus. Sabemos que nossa salvação é clara, completa, adequada e justa segundo o padrão de Deus. Nossa salvação não vem mediante contrabando ou fraude, pelo menos a minha. Pelo contrário, ela vem pelo julgamento sobre o pecado, feito por Deus. Louvado seja Deus por isto. A cruz resolveu o problema do pecado e a ressurreição confirmou que a solução de fato foi verdadeira. Note o que a Bíblia diz. Todo crente pode dizer isto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, tenho paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Você pode ser salvo, você pode ter isto. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.